Só que delícia que é, né? Eu não disse, quinta-feira é assim, alegria presente aqui com ele, Frei Rinaldo, sua bênção. Super, Jéssica, Como Deus está o abençoe. senhor? Bom dia, Amém, Jéssica. bom Bom dia, dia. Padre Henrique, Juninho. Bom dia, nosso super time. E bom dia a você, viu? E hoje, Jéssica, hoje a gente trouxe um tema muito interessante, que nós vamos falar assim, por fim, Jéssica, por fim, trouxemos uma nutricionista, Sim. a Ellen Bellarmino. Por fim, a gente vai saber hoje como é que é a cabeça de um bacalhau, né? Ah, Porque meu a gente Deus, não a gente sabe. não sabe, a gente nunca viu. Bacalhau existe, mas a cabeça eu já não sei, né? Pois é, então hoje a gente vai saber como é que é a cabeça de um bacalhau, viu? Oh, meu Brincadeiras Deus. à parte, aqui a Ellen Bellarmino conosco mais uma vez. Bem-vinda. Para falar sobre os benefícios do peixe. Semana Santa, Verdade. né? Assim, toda sexta-feira é recomendável, mas Semana Santa em especial a gente é chamado aí a consumir peixe. Então a Ellen está aqui hoje para falar sobre os benefícios do peixe. Bom dia, Ellen. Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vinda, viu? Obrigada. Alegria tê-la aqui conosco É sempre mais um uma prazer. Combinamos, né? Você viu? Estou aqui. Eu tô vendo Mesmo tom tom. sobre tom, tá vendo só? É muito bom isso. Agora, conta pra gente, né? Quais são os benefícios do consumo do peixe? O consumo de peixe, a gente tem vários benefícios. Para começar, que é uma proteína de alto valor biológico, né? E a digestibilidade é muito boa. Ou seja, a gente consegue ter todos os benefícios de uma proteína nos peixes. Também a gente tem a questão de ter pouca gordura, então a gente consegue adequar em várias dietas, assim, pessoas que têm restrição. E ele é rico em vitamina do complexo B, vitamina B12, vitamina B6 e também os minerais e outras vitaminas, selênio, fósforo, zinco. Então a gente consegue pensar aí numa saúde óssea, numa saúde cardiovascular, pensando também em pele, cabelo, unha, toda essa parte mesmo assim de saúde como um todo. O Ellen, tanto faz peixe da água doce, porque a gente tem peixe do rio, água doce, Exato. e como também tem peixe do mar, assim, tanto faz, ambos são bons, né? Valores nutricionais, Isso. enfim. Sim, o valor nutricional, no modo geral, os dois são bons, tanto de água doce quanto a água salgada, né? Porém, os peixes de água doce, eles têm mais gordura, tá? E os peixes de água salgada, eles têm mais ômega 3, que é uma gordura, mas é uma gordura boa. Ambos têm benefícios, né? Porém, os peixes de água salgada, como o bacalhau, né, o atum, eles têm mais ômega 3. E hoje em dia, aumentou-se muito o consumo de suplemento de ômega 3, porque no nosso hábito alimentar, nós não temos essa questão, essa constância de consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana. Isso né? seria o adequado. Exatamente. A tilápia, o pacu, o piracu, eles são de água doce, né, que a gente tem. Mas também tem o bacalhau, o camarão, né, a questão do atum, sardinha, que são de água salgada, que a gente consegue essa questão do ômega 3. A mãe do Francisco pode comer peixe durante a gestação? Ela deve consumir, né? A gente sabe que o peixe, a questão do ômega 3 é interessante para gestantes, né? Porque ajuda no desenvolvimento do bebê, da parte neurológica, da parte de toda a questão da formação mesmo. Porém, gestantes e toda a população deve ter o cuidado de escolher esse peixe, porque a gente sabe que hoje em dia, né? As pessoas que esse comércio, a gente tem que estar vendo a questão como está refrigerado esse peixe e como a gente vai escolher. Tem que olhar bem, os olhos dele tem que estar bem brilhante, tá? As escamas tem que estar todas intactas. Ele, quando a gente aperta assim, tem que estar bem firminho. Então, conhecer o lugar que você vai estar comprando. E principalmente, a gente tem que ver aquelas guelas, que são as brânquias, que ficam embaixo da cabecinha assim, e tem que estar bem vermelhinha. Porque se tiver cinza, um pouquinho marrom, é porque esse peixe está passado. E aí a gente tem que estar tendo esse cuidado e atenção, principalmente nessa época do ano que está bem quente, nessas feiras livres, a gente tem que ter esse cuidado. Aí eu não tenho tempo para ir na feira, né? E nem numa peixaria. Eu posso ter em casa peixe congelado, ele tem os mesmos valores nutricionais, eles são bons também. Sim, eles são bons também. Até a gente consegue ter esse controle microbiológico interessante, porque ele é industrializado. Principalmente se são filés, que a gente consegue preservar bastante a umidade e tudo mais, né? E os enlatados. As pessoas têm um pouco medo do enlatado, mas a gente sabe que o enlatado ele tá no nosso dia a dia com mais facilidade. E quando a gente pensa em enlatado, vocês já viram que tem alguns atuns que estão na água e no óleo? Isso que eu ia perguntar agora. Qual a diferença? O que é melhor nisso tudo? Por incrível que pareça, é melhor o que está no óleo. Por quê? Os peixes enlatados, eles têm a questão dos metais pesados, que é o mercúrio, né, o chumbo, que isso é naturalmente. Quando se tem a água não consegue absorver
esses metais pesados e como você consome com os metais pesados, que pode causar vários problemas na saúde, inclusive hepático. Agora, no óleo, esse óleo consegue sugar, absorver esse chumbo, esses metais pesados no modo geral, e aí quando você for consumir, você abre, higieniza a lata, né? Abre e deixa esse óleo ser jogado fora. Então, não consome o óleo. Não é para consumir o óleo. Tem gente que fala, mas é para dar mais gosto do peixe. Não, depois você coloca um azeite se você preferir. Tá. E também evitar nos que tem molho, porque hoje em dia a gente encontra muito molho de tomate, outras preparações, né? A indústria está muito criativa, mas a gente tem que, às vezes, o básico é melhor. A mãe do Francisco, quando vai consumir peixe, tem que ter cuidado com as espinhas? Sim, com os espinhos. Sim, a mãe do Francisco, futuramente o Francisco. Verdade. Sim. E a gente encontra alguns peixes, por exemplo, a tilápia, que tem menor quantidade, né, de espinho, e até a forma de preparação, mas tem que ter cuidado, principalmente as crianças, os idosos, né? Frito, grelhado, como é que é? Aquela pelezinha que fica lá também se consome ou não? Se consome a pele também, né? A pele até que é mais crocante e o ômega 3, a maioria também está ali. Na pele. É uma Verdade. gordura, exatamente. Nós podemos consumir o peixe de todas as formas. Crus, né, que a gente consome na comida japonesa, e aí no cru, se a gente for pensar, os nutrientes estão mais intactos, que eles não sofreram nenhum fator de cocção. Olha, cada né, prato bonito lá. Já tá dando fome. Meu Deus do céu, para com isso. O frito, ele é mais aceitável, porém a gente perde bastante os nutrientes e aumenta a questão da caloria, principalmente dependendo do óleo que a gente for fritar, né? Quando a gente faz ele no vapor, é o melhor, porque a gente consegue conservar todos os nutrientes, né, no calor vapor, porém, um dos mais aceitáveis, assim, que é do paladar e que não prejudica mais é o grelhado e o assado. Lembrando que o grelhado a gente tem que esquentar bem a frigideira para poder, só quando for colocar o peixe, tá selando ele. E o assado a gente tem que estar colocando com tomate, por exemplo, aquele bacalhau que a gente está vendo ali, né? Tá colocando outras leguminosas para estar umedecendo ele. O Ellen, aqui nesses pratos todos aqui, Jéssica, a pessoa fez a sua refeição, o seu almoço, sua janta, enfim, e sobrou, né? Sobrou. Eu posso colocar, como é que eu tenho que guardá-lo? Colocar na geladeira de que maneira? É interessante. Ou eu não seria bom colocar? O ideal seria preparar e já consumir imediato. Em restaurantes, a gente sabe que tem que ser descartado. Em casa, a gente pode guardar na geladeira para a próxima refeição e aquecer no micro-ondas, mas assim, coisa de 4 horas depois de preparado. Interessante. Agora, vocês falaram, né, do Francisco. A partir de quanto tempo ele pode consumir já o peixe, né? Logo no início da introdução alimentar, como é isso? Porque a gente fica preocupado, né, em relação às crianças, como é que é? Tem um peixe que é mais adequado, tendo em vista a questão, então, dos espinhos, né? Indicaria para o Francisco, né, quando começar a introdução alimentar, a tilápia, né, que é um peixe que a gente consegue, tem um teor de proteína alto, é um peixe mais assim, clarinho, até aceitação, né, o sabor mais suave e a questão menos espinho também. Mas a partir da introdução alimentar, assim, a gente começa com 6 meses, vamos pensar em uns 8 meses que já colocou a frutinha, os legumes, aí depois a gente já começa. Existe alguma situação em que o peixe faz mal? Em que momento que ele faz mal? Ou seja, poxa, a pessoa vai dizer, não, eu comi um peixe e me fez mal. Como que comeu esse peixe? Quando ele não foi acondicionado de maneira adequada, foi congelado e recongelado, ele está com os olhos, né, como a gente falou, não tão vivos, tão mais sequinhos, ele está se desfazendo, então, quando está com um cheiro muito forte, porque o peixe ele tem um cheiro característico, mas quando está com aquele cheiro forte, assim, a gente já pode descartar, então pode ser nessas situações. Pode Ficou muito tempo exposto. E a gente pode substituir, por exemplo, o peixe. Quem tem o hábito de comer carne vermelha, carne de porco, pode deixar de lado essas carnes e consumir somente o peixe em relação a valores nutricionais? Tranquilamente. Ele tem tanto valores nutricionais contra a carne de vaca, né, e as aves, porém ele é melhor porque o conteúdo proteico, né, as vitaminas e menos gorduras, né, gorduras saturadas, que são as gorduras que fazem mal pro coração, aumenta o colesterol, e o peixe ajuda a reduzir, né, o colesterol, ajuda a questão que é anti-inflamatório, ajuda a controlar o diabetes. Então, o peixe seria ideal para esse público e para quem quer prevenir. A questão é que não está no nosso hábito. Exato. Né? É interessante, Jéssica, porque até mesmo assim a gente recomenda, como cristãos que somos, enfim, que toda, por exemplo,
na quarta-feira de cinzas, ou em toda sexta-feira, a gente tem um hábito lá em casa, acho que as comunidades religiosas fazem isso. E eu acho que os cristãos deviam fazer isso, de consumir o peixe na sexta-feira. E é até interessante, porque a carne de vaca, a carne de porco, enfim, ela fica mais tempo em nosso estômago, né? E pesa. A carne do peixe, é por isso que a gente recomenda o peixe, porque é uma carne mais leve, a sua absorção é rápida, a sua digestão é rápida, então é por isso assim que vale a pena a gente também colocar no cardápio um peixe, e como cristãos que somos, na sexta-feira que recordamos a paixão, morte de Cristo, assim o consumo do peixe. Por isso que a gente está falando do assunto de hoje também, nessa véspera de Semana Santa, né? É verdade, a gente fica pensando até em Jesus, né? O milagre dos peixinhos lá, aqui em Aparecida, sobretudo, Nossa Senhora, que foi retirada das águas do Rio Paraíba do Sul, e então o milagre da pesca, né, aconteceu. Quer dizer, o peixe, ele faz parte da nossa vida, assim, eu acho que a gente deve se adequar, né, verificando também aí a questão econômica da sua família, para você inserir, porque realmente é saudável, né? Uma prevenção, né? Prevenção. Tá prevenindo. E tem bastante benefícios, ou seja, tem aí ômega 3, tem o que mais, assim, tem a as gente vitaminas pode... do complexo B, B12, B6, selênio, zinco. Então, às vezes a gente está gastando com suplemento, você pode estar incluindo ele, né? É verdade. E ajuda toda essa parte, triglicerídeos, reduzir, saúde cardiovascular, parte da memória, concentração. Às vezes ou tá com a memória um pouquinho, tô meio cansado, estressado. Então, um peixinho, assim, pelo menos 2 vezes na semana, No né? almoço ou na janta, ou tanto faz? Olha, seria, para quem consome outro tipo de carne também, né? Seria interessante no jantar, porque ele é mais leve, né? Então, a digestibilidade, para você ter um sono tranquilo, aí o selênio, o zinco, ajuda a tá toda essa questão. Então, se fosse escolher, pode consumir no almoço, mas se tivesse que escolher entre as opções, escolheria no jantar. Ah, Ellen, volte mais vezes? Exato. Eu sou de casa. Que delícia, né? Assim o papo vai rolando mesmo e a gente aprende tanto, Não né? é? Os contatos estão então na tela. Se você precisar falar com a Ellen, por favor, né? Tire também suas dúvidas, siga também a página dela, vale muito a pena. Volte sempre. Voltarei. Muito Quer mandar beijo obrigada, pra alguém? Viu? Quero mandar um beijo para os meus pacientes especiais, para o meu pai, para minha mãe, Como é que é o nome deles? Orlando e Maria de Fátima. Beijo pra vocês. Um beijo. Para os meus alunos, os meus amigos da Unimed, né? E para todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigada. bem. Que legal, muito Parabéns, viu? obrigada. Parabéns, Parabéns.